Voltei e agora a gente vai lá na página 48 de matemática, medindo comprimentos, tá? Pra gente fazer a correção. Então, eu tenho lá duas fotos, que no outro vídeo eu até expliquei pra vocês, né? O que Eduardo tá fazendo ali. Eu consigo perceber na primeira foto ele medindo o guarda-roupa dele com passos e lá no quarto a medida dos passos. Então, ele tá querendo o quê? Vamos lá. O que Eduardo está fazendo? O que Eduardo está fazendo? Então, lá na primeira bolinha vocês vão responder. Ele está medindo com passos o comprimento de seu guarda-roupa, ok? Ele está medindo com passos o comprimento do seu guarda-roupa. Qual é o problema? Ele precisa saber se o guarda-roupa cabe no espaço que há em seu quarto. Então, ele precisa saber, eu consigo ali ver, né? Que lá no quarto dele tem um espaço e ele quer saber se esse guarda-roupa cabe ali. Então, o problema é, ele quer saber se o guarda-roupa cabe no espaço que há no quarto dele. Na última bolinha, como você faria para resolver esse problema? Aqui, vocês podem escrever ideias que vocês tenham. Pode medir, que nem eu falei no outro vídeo, com um barbante, eu posso medir com palmos, eu posso medir com um lençol, tá? Eu posso usar várias coisas para fazer essa medida. E se eu tiver uma fita métrica, eu posso usar ela também, tá? Como Eduardo não tinha um instrumento de medida, ele usou o tamanho de seu passo para medir o comprimento do guarda-roupa. Depois, no quarto, mediu o espaço vazio para ver se o armário caberia naquele lugar. Na primeira bolinha, o guarda-roupa cabe no quarto de Eduardo? O que vocês acham ali olhando as fotos? Sim, né? Porque eu vejo lá que no quarto tem 4 passos e o guarda-roupa tem quantos passos? 4. Qual é o instrumento de medida que poderia ajudá-lo? Qual instrumento agora, tá? Não quero uma alternativa, eu quero um instrumento correto para ajudar ele ali no quarto. O que ele poderia ter usado? Ele poderia ter usado uma trena ou ele poderia ter usado uma fita métrica. Ok. Então, lá, 49, lápis na mão. Para realizar as atividades, reúna-se com 2 colegas. Não vamos nos reunir, então vocês podem se reunir com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, com a avó, com quem estiver aí na casa de vocês, tá? Então, reúna-se com alguém aí da sua casa, recorte do material de apoio a fita métrica e amontem colando as pontas conforme as instruções do professor. Então, eu falei no outro vídeo, vocês vão tirar lá do material de apoio a fita que tá desmontada e vocês vão montando corretamente, colando as pontinhas até que ela vai ter 100 centímetros, até que ela vai ter 1 metro. Ó, a fita métrica que você vai montar tem 100 centímetros. Essa medida é igual a 1 metro. Ah, então ali é uma dica, hein? Eu já sei que 100 centímetros é igual a 1 metro. Tá? Que é a medida da fita que vocês vão ter aí. 1. Observe a sua fita métrica. Os traços mais longos indicados por números marcam os centímetros. Então, os espaços que são um pouquinho maiores ali, que estão representados, ó, 0, 1, 2, 3. Ó, então eu tenho, ó, 0, 1, 2, 3. Esse espaço aqui equivale a 1 centímetro, tá bom? Então, ó, os traços mais longos indicados por números marcam os centímetros. Os traços menores indicam os milímetros. Então, os pequenininhos ali, ó, que tem um tracinho do lado do outro, cada tracinho daquele é 1 milímetro, tá bom? Os mais longos, 1 centímetro. De 0 centímetro a 1 centímetro, a quantos milímetros? Lembra que eu falei para vocês contarem? Então, de 0 centímetros a 1 centímetro, eu tenho quantos milímetros? 10 milímetros. Então, eu sei que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, ok? Em 10 centímetros, a quantos milímetros? Gente, se 1 centímetro tem 10 milímetros, quantos milímetros eu tenho em 10 centímetros? Eu tenho 100 milímetros, ok? Quantos centímetros tem a sua fita? Tá até escrito lá em cima. Quantos centímetros tem a fita de cada um de vocês? 100 centímetros, que equivale a 1 metro. D.
O traço que está na metade entre 0 e 1 indica meio centímetro. Então, aquele tracinho que é um pouquinho maior, que está entre ali o 0 e o 1, que está entre o 1 e o 2, ele indica meio centímetro, tá? Ou 5 milímetros, se é meio centímetro. Se eu sei que em 1 centímetro tem 10 milímetros, em meio centímetro eu vou ter 5 milímetros, tá? Quantos milímetros indica o traço que está na metade entre 1 e 2? Aqui, ó, na metade entre 1 e 2. Nessa metade, quantos milímetros eu tenho aqui? Se entre 1 eu tenho 10 e meio eu tenho 5, então eu tenho 15 milímetros, tá? 2. Essa daqui, ela é pessoal, tá? Vai de cada um. Estique a fita métrica de vocês aí no chão. Cada aluno na sua vez, né? Vocês vão fazer com algum familiar. Então, cada um na sua vez deve colocar um pé com o calcanhar no comecinho da fita, onde tá o 0, e dar um passo. Lembra que a prof falou na última aula? Não vai dar um passão, um passo normal, tá? Aí vocês vão anotar na tabela o nome da pessoa que fez, você e mais quem fez junto com você, e quantos centímetros tem o passo de cada um. Quantos centímetros deu o seu passo? Quantos centímetros deu o passo da sua mãe, do seu pai, ou da avó, ou do irmão, tá? E vocês vão colocando aqui, ok? E depois, todas as medidas dos passos são iguais? Pode ser que sim, mas provavelmente não. Se for todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho, tiver a perna mais ou menos do mesmo tamanho, pode ser que sim. Mas se forem maiores, se a perna for maior, o passo é um pouco maior, tá? Quem tem o passo maior? Então, vocês vão colocar ali, quem tem o maior passo de vocês que fizeram o teste, tá bom? Coloca o nome da pessoa lá. 3. Ainda com a fita métrica no chão, cada aluno, que não temos, né? Não, a gente não vai fazer na sala. Sobre ela, posicione o calcanhar sobre o 0, verifique sobre qual número a ponta do pé ficou e anote a medida na tabela, desconsiderando os milímetros. Então, agora vocês vão fazer a medida do pé de vocês em centímetros. Das pessoas que fizeram lá, tá? Então, seu pai, a mãe, a avó, vai medir quantos centímetros tem o pé, tá bom? Pontinho, todas as medidas são iguais? Também é pessoal. Pode ser que você e seu irmão, ou você e seu pai, ou você e sua mãe tenham a mesma medida, o mesmo tamanho de pé e vai dar o mesmo tanto de centímetros. Pode ser que não. Quem tem o menor pé agora? Você vai escrever ali de todo mundo que fez aí na sua casa, quem que tem o pé menor, tá? 4. Complete o quadro com o comprimento que falta dos objetos, escrevendo as medidas em centímetros ou em milímetros, tá? Então, eu tenho ali 3 objetos. Eu tenho um clips, um apontador e um pincel. Então, ali no clips, eu sei que a medida em centímetros é 3. Então, eu sei que o clips tem 3 centímetros. Se ele tem 3 centímetros, quantos milímetros ele tem? Se eu sei que em cada 1 centímetro eu tenho 10 milímetros, 3 centímetros, eu vou ter quantos milímetros? 30. Ok? Coloquem lá. 30 milímetros. Agora, o apontador. Eu não tenho a medida do apontador em centímetros, mas eu tenho a medida dele em milímetros, que é 60 milímetros. Se o apontador mede 60 milímetros, quanto ele mede em centímetros? 6 centímetros, tá bom? O pincel. Eu sei que o pincel tem 10 centímetros. 10. Agora, quanto que ele tem em milímetros? 100 milímetros, ok? Coloquem lá. 100 milímetros. Na 5 eu tenho assim, ó. O professor mediu a altura de 3 alunos e anotou as medidas em centímetros. Então, o professor mediu a altura de 3 alunos e eu tenho lá. Walter tem 100 centímetros. Marta tem 113 centímetros. E Antônio tem 108 centímetros. Tá anotado aqui, ó. Bom? Aí tá assim. Organize o nome das crianças por ordem crescente de altura. Ordem crescente, do menor para o maior. Ok? Então, eu tenho que organizar, colocar o nome deles ali em ordem crescente de acordo com os centímetros. Tá? Do menor para o maior. Qual que é o menor dos 3? O Walter. Depois do Walter,
Antônio e depois do Antônio, a Marta. Então, em ordem, vocês vão escrever Walter, vírgula, Antônio e Marta. Lembrando que os 3 nomes são substantivos próprios e começam com letra maiúscula. B. Qual das crianças é a mais alta? Qual das 3 crianças que é a mais alta? A Marta, né? Ela tem 113 centímetros. Qual das crianças tem a altura igual a 1 metro? Gente, lá na outra página que a Pro falou, quantos centímetros tem 1 metro? Lembra que a Pro falou? Que é a quantidade da fita de vocês. Quantos centímetros tem a fita de vocês? 100 centímetros. 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, coloquem lá. Qual das crianças tem a altura igual a 1 metro? Qual dos 3? O Walter. Escrevam lá. Marta, Walter, tudo com letra maiúscula, tá? D. Quantos centímetros Marta é mais alta do que Antônio? Marta tem 113 e Antônio tem 108. Quantos centímetros Marta é mais alta do que ele? Só vocês irem, ó, de 108 até 113 eu tenho quantos centímetros? 108, 109, 110, 111, 112, 113. Então, de 108 para 113 eu tenho 5 centímetros. Então, Marta é 5 centímetros mais alta do que Antônio. Tá bom? 6. Você e seus colegas, usando a fita métrica, vão medir a altura de cada aluno. Gente, a gente não vai fazer isso na sala de aula, a gente não pode ainda, mas logo, logo poderemos, tá? Então, vocês vão fazer isso em casa, né? Com a ajuda do pai e da mãe. Então, tá lá, anote sua altura em centímetros, é pessoal, cada um vai colocar a sua altura em centímetros, tá bom? B, você tem mais do que 1 metro de altura ou você tem menos do que 1 metro de altura? Então, é pessoal, vocês coloquem lá. Eu já recebi bastante foto de quase todo mundo da tarefa, mas ainda tem um ou outro que ainda não me respondeu, tá? Não se esqueça de me mandar as fotos, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo e eu volto com o nosso conteúdo de hoje. Um beijo!